Já aqui ao meu lado, professor José Márcio, nosso secretário executivo, e a minha amiga querida professora Noêmia, presidente da Undime. Eu quero, ao cumprimentá-los, cumprimentar todas as pessoas aqui presentes também, que prestigiam nesse momento. E para participar, vocês estão me ouvindo bem, porque a máscara atrapalha um pouco, né? Acho que eu posso até tirar. Nesse momento, eu acho melhor tirar, falar. Estamos com a distância recomendada, né? Então, para completar a nossa roda, nós já temos aqui os nossos convidados, expositores ilustres, né, desta noite. Eu gostaria de convidar, então, a doutora Marli Vidinha. Marli do Socorro Peixoto Vidinha é graduada em Pedagogia, possui especialização em Inspeção Educacional pela Universidade Federal de Alagoas, doutorado em Ciências da Educação pela Universidade Nacional Cuyo, Faculdade de Filosofia e Letras de Mendonça, Argentina, e atualmente ela é conselheira presidente, a nossa presidente do Conselho Estadual de Educação. Professora Marli, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Nós deveríamos ter aqui nesse momento a professora Maísa Brandão, que por motivo de saúde não pôde, e aí eu quero convidar, mas desde já agradecer a professora Sandra, que é da nossa academia, é membro titular também da academia. A professora Sandra, ela está aqui, vai participar, é doutora em educação, professora e pesquisadora do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas, foi pró-reitora de educação no período de 2016 a 2020 e atualmente é acadêmica titular da Academia Alagoana de Educação, ACALE. Bem-vinda, Sandra. Muito obrigada, porque a professora Sandra, hoje pela manhã, ela é membro nosso, muito participante, mas pela manhã, quando Maísa comunicou da impossibilidade, que eu falei com Sandra, ela prontamente se dispôs. Muito obrigada, professora Sandra. Viu? Então, eu gostaria de convidar neste momento também a professora Delza Leite Góes Itaí, graduada em Medicina, é mestre em Ciências Biológicas, Fisiologia da Universidade Federal ela é graduada mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, professora aposentada, reitora honorária da nossa Universidade Federal de Alagoas. Eu tenho muito orgulho de dizer que foi a primeira mulher reitora da nossa universidade no primeiro momento de eleições diretas das universidades. Esse é um registro que, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre a minha amiga, minha irmã e minha colega, faço questão de dizer. Por favor, professora Delza, seja muito bem-vinda. E para brilhantar a nossa roda, nós temos a participação da estudante Sara Maria Silva dos Santos. Sarinha, por favor. Sara é estudante do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Moreira e Silva, uma escola do Estado aqui no nosso CEPA, onde também é conselheira escolar. Então, já é uma liderança jovem. E, Sara, muito obrigada. Ela que estava nervosa, como era que viria. Olha, Sandra, é uma coisa bem à vontade, você vai participar, você vai ver que vai ser ótimo. Obrigada, Sandrinha. E eu quero, ao tempo que chamo Sandra, eu quero agradecer, aliás, Sara, ao tempo que chamo Sara, eu quero agradecer, professor José Márcio, a Secretaria de Educação, na pessoa da professora Genilma, que se faz presente aqui, que quando buscamos a secretaria para conseguir uma estudante para participar dessa roda,
ela prontamente, ela buscou a escola. Quero aqui agradecer, ela não pôde vir, a professora Eli, diretora da Escola Moreira e Silva, que também com quem tivemos contato, né? E assim, agradecer, inclusive, né, pelo deslocamento da Sara, né? Meus colegas acadêmicos da nossa CALI, convidados aqui presentes, o professor Eliel já fez os agradecimentos a todos os nossos apoios. Eu quero cumprimentar também o professor Neilton, né, que é nosso secretário executivo da Undime, e, em nome dele, cumprimentar os demais professores que estão aqui acompanhando, né, a professora Noêmia, mas eu quero cumprimentar também o Major Ursulino, que aqui representa não só a Polícia Militar, mas ele representa a Academia da Polícia Militar, onde tem os cursos de formação da nossa academia, né? Cumprimentar os nossos acadêmicos, professor Zé de Mello, Dinalva, Maria, Nadir, Ana Regis, professor Mário César, enfim, professor Eduardo Magalhães, me perdoe se tem algum colega que eu não estou vendo mais e estou passando. Mas, enfim, acho que com os cumprimentos e com as pessoas já tomando assento à nossa roda, vamos fazer a roda rodar, né? Está na hora da gente começar esse diálogo, que, como o professor Eliel tão bem colocou, a ideia é que a gente possa, na verdade, conversar, dialogar um pouco. A nossa temática escolhida foi a política de educação do Estado de Alagoas. É um momento em que a CALI, ela começa, nesse momento, com a roda de conversa, todo um diálogo com a sociedade, porque nós temos condições, enquanto academia, de prestar toda uma contribuição em ser parceira das políticas de educação do Estado de Alagoas. E nós estamos falando aqui com o secretário de Educação do Estado e com a presidente da Undime, que aqui representa todos os municípios do nosso Estado. Eu não estava, não foi lido no meu currículo, porque eu fiz bem pequenininho, mas eu não posso, com a Undime aqui presente, dizer do meu orgulho de ser membro honorário também da Undime, que participei tanto tempo lá com vocês todos, né? E também da Secretaria Municipal de Educação de Maceió, que através dela eu participei da Undime. Mas, então, vamos conversar e como é que isso vai acontecer, principalmente para os nossos dois convidados expositores. Nós temos aqui 4 autoridades da educação, inclusive a Sara, não é? E aí nós vamos dirigir para cada um de vocês 2 perguntas dentro dessa temática que será abordada. Nós temos o Conselho Estadual da Educação e nós temos a academia, nas pessoas da professora Delza e da professora Sandra. E nada melhor do que um usuário desse sistema, que é a nossa Sandra, que com certeza... Sara, só quero chamar perdão, viu, Sarinha? A Sara, nós combinamos, professor Zé Márcio, ela vai se dirigir apenas a você. As 2 perguntas dela serão feitas ao senhor, porque ela não tem ainda conhecimento do sistema municipal. E aí nós combinamos que ela faria, né, Sara faria as 2 perguntas para o secretário José Márcio, certo? Então, vamos iniciar com a professora Sandra. Neste momento, Sandra, nós temos falas, tempos curtos, nós temos um horário e meio de programa, até porque estamos sendo documentados, não é, pela TV Cidadã, e então nós vamos ter uma média de... Aliás, antes delas iniciarem, me perdoe. Obrigada, professora Delza. A gente fica com o script, mas vai querendo, vai falando demais. Nós vamos ter, então, entre 8 a 10 minutos para o professor Zé Márcio fazer expor um pouco do que é uma Secretaria de Estado de Educação e mais outro tanto desse para a professora Noêmia. E a partir da fala de vocês, então, nós iniciaremos o nosso diálogo. Pode ser assim?
Então, com a palavra, professor Zé Márcio, eu tenho um papel muito chato também, né, de contar tempo, tá certo? Mas eu aviso, tá? Professor Zé Márcio, por favor. Eu vou pedir licença para tirar a máscara, pelo menos o tempo que eu estiver falando. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite da Academia, à Secretaria de Educação do Estado, na pessoa do secretário Rafael Brito, que acompanha as ações da Academia, conhece as ações da Academia e se preparou muito para estar aqui, nessa noite de diálogo. A questão é que nós estamos nos últimos dias para aprovação na Assembleia Legislativa de um grande projeto de apoio à permanência dos estudantes na rede, que é o programa Cartão Escola 10, que vai conceder bolsas para todos os 180 mil alunos da rede pública estadual, como incentivo à permanência, e isso precisa ser aprovado ainda dentro desse exercício na Assembleia Legislativa para que ele possa acontecer nos próximos meses, ainda dentro do ano letivo de 2021. Então, ele está nesse empenho e, muito provavelmente, a Assembleia amanhã vai estar votando o projeto de lei e, imediatamente, a gente começa a implementar. Então, ele está ultimando, no diálogo com os deputados e com as comissões, a aprovação desse projeto, provavelmente para o dia de amanhã. Então, nós estamos acompanhando desde os últimos 15 dias a tramitação com vistas a essa aprovação. Então, ele não pôde estar aqui. Então, por isso que hoje eu queria representá-lo e queria agradecer imensamente o convite da Academia para esse diálogo. Nós nunca precisamos tanto do diálogo. Talvez a gente não tenha registro na história recente da educação dessa demanda por se escutar, e cada encontro que a gente tem participado, a gente tem aprendido muito com as falas, mais que ensinado, mas aprendido muito. E queria agradecer ao presidente da Academia, o Eliel de Carvalho, agradecer à professora Ana Deise pela mediação, à bancada feminina, para os de mediadoras, né, e debatedoras, a professora Noêmia, sempre estou encontrando a professora Noêmia nas frentes que a gente frequenta, né, são muitas professoras, e gosto muito de ouvir também a Undime, porque são muitas experiências, cada vez que a gente vai a Undime a gente aprende muito, e saudar também os membros da Academia e as autoridades presentes. Bom, eu preparei uma projeção rápida, para não me espalhar muito, já que me foi dado apenas 10 minutos, que eu não sei nem se vocês vão poder acompanhar. Ela está sendo projetada aí nos monitores, para que eu não me espalhe muito e atenda aos 10 minutos. Pode passar. A próxima? Não, pode voltar, pode voltar. Antes dessa, não tem uma outra, não? Bom, então vai lá na frente, você vai passando ela para chegar aonde a gente precisa. Porque muita coisa a gente não vai ter tempo de tratar. Aí, pode voltar, a anterior. Esses são os números que indicam, de maneira geral, o que é a Secretaria de Educação do Estado de Alagoas hoje. São 13 regionais, né? 13 regionais, num total de 315 unidades de ensino, sendo 307 escolas e 8 centros especializados espalhados pelo Estado, pouco mais de 10 mil professores, quase 180 mil estudantes matriculados no ano letivo de 2021. Nós tivemos um acréscimo significativo de matrícula entre o ano 2020 e 2021, que a gente vai tratar um pouco disso aqui.
um número ao redor de 5.000 turmas, né? Então, esse é o quadro, os grandes números da Secretaria de Educação no ano de 2021. Um ano singular, porque é um ano que se iniciou depois de um ano de escolas fechadas, né? E de todas as respostas que a gente teve que dar. Pode voltar lá para o comecinho. Pronto, a próxima. Bom, a ênfase da minha fala hoje, da conversa, era retratar, sobretudo, esses últimos 2 anos, os 2 anos de pandemia. Quais os impactos que a pandemia causou na educação do Estado, né? Quais foram as respostas que o Estado, enquanto produtor de política pública, teve que lançar mão ao longo desses 2 anos? E continua lançando mão, né? As respostas, a gente ainda está buscando entender o alcance dos impactos da pandemia na educação no nível estadual. Então, em março, do dia 18 de março de 2020, o Estado suspende as atividades presenciais. Num decreto simples, no que a preocupação inicial não era pedagógica, era de salvar vidas. Havia um debate intenso no nível nacional, né, escutando a Organização Mundial de Saúde, e resolve-se unilateralmente, porque não foi uma medida nacional, a suspensão das atividades escolares. Ela foi uma medida que foi sendo tomada pelos estados, também pela ausência absoluta do Ministério da Educação à frente da coordenação nacional das respostas à pandemia, desde um primeiro momento. Nesse momento inicial, no mês de março, a perspectiva do Ministério da Educação é ainda de manter as escolas abertas, né? E o Ministério da Educação se ausentou dessa coordenação nacional a partir de então. Até hoje, porque são 2 anos de ausência absoluta do Ministério da Educação na condução das respostas ao estado de pandemia em termos de educação. Nós suspendemos as atividades, pode passar a próxima, né? E já instituímos aí, no mês de abril, nós instituímos o regime especial de atividades remotas. Era um decreto ainda muito limitado do ponto de vista pedagógico, porque você não tinha normativas nacionais que orientassem no nível do ensino fundamental, atividade do ensino fundamental, da educação básica, né, fundamental e médio, você não tinha normativas que amparassem o ensino remoto ou atividades remotas na educação básica brasileira. Você não tinha normativas, né? Da educação à distância ou de atividades remotas. Então, o decreto que nós publicamos no mês de abril ainda era um ensaio, né? A perspectiva ainda não havia certeza de quanto tempo a pandemia duraria, mas muitos de nós ainda imaginavam que teríamos em pouco tempo nós poderíamos voltar. Mas a conjuntura foi se complexificando e no mês de junho nós publicamos uma nova versão do decreto de atividades especiais, atividades remotas. E aí sim, no mês de junho, nós já contávamos com algumas normativas editadas pelo Conselho Nacional de Educação, que orientava as atividades remotas, flexibilizava a carga horária presencial e permitia as atividades remotas não presenciais em todo o ensino na educação básica. Isso abriu portas para que a gente fizesse um decreto em junho, um novo decreto de atividades remotas, que incorporasse um conjunto, aí numa definição mais pedagógica, de possibilidades de desenvolvimento de atividades pedagógicas. 3 minutos. No mês de junho. Ainda no ano de 2020, no mês de dezembro, é uma outra data importante, nós publicamos uma portaria que normatizou o contínuo curricular. Foi uma experiência nova, que nós construímos um ciclo de aprendizagem de 2 anos, 2020 e 2021, né, onde não haveriam reprovações, né, e haveria a progressão e um conjunto de atividades de complementação dos conteúdos de 2020, desenvolvido ao longo de 2021.
pedagogicamente abriu uma experiência complexa, que nós ainda estamos nela, discutindo já um contínuo para o próximo ano. Pode passar. A próxima. Ali já estamos no ano de 2021, algumas experiências complexas, já com uma experiência de busca ativa no mês de janeiro de 2021, porque é aí onde nós fizemos a matrícula e um chamamento importante, né, usando diferentes ferramentas para essa busca ativa, muito exitosa. O estado de Alagoas teve muito êxito, nós tivemos uma média de 30% dos estudantes que não participaram das atividades remotas ao longo de 2020, mas que retornaram efetivamente à sala de aula pela busca ativa, pelos programas de busca ativa agora durante o ano de 2021. No mês de julho de 2021, nós voltamos no regime remoto, no regime híbrido, entre atividades remotas e presenciais, sobretudo para cumprir os protocolos do nosso protocolo sanitário, e no mês de agosto nós voltamos integralmente. Nesse interim, nós desenvolvemos alguns programas importantes. No mês de junho, um pouco antes da volta híbrida, nós desenvolvemos um programa significativo de preparação das escolas. Foram 40 milhões de reais, em média, cada escola do estado recebeu 200 mil reais para preparação e cumprimento dos protocolos de segurança. Em termos da aquisição de insumos, álcool gel, instalação de pias e pequenas reformas, né? Esse programa ainda continua, nós temos um novo repasse agora no mês de janeiro. No mês de agosto, nós conseguimos instituir um programa que deixa a gente muito envaidecido, que foi o Conecta Professor. Cada professor do estado recebeu 5 mil reais para a compra de equipamento. E mais que isso, os professores que gastaram do seu curto dinheirinho em 2020 para a compra de equipamento, todos eles puderam apresentar suas notas fiscais e tiveram o ressarcimento do que gastaram em termos de equipamento para poder dar aula no ano de 2020. Esse é o único estado da federação que conseguiu fazer isso integralmente. Nem São Paulo conseguiu ainda, do jeito que a gente conseguiu. Isso deixa a gente muito orgulhoso de ter dado esse apoio aos professores. Agora, no mês de setembro, nós estamos já com 2 programas também. Todos são programas que estão sendo idealizados desde 2020, mas que a gente está conseguindo implementar agora, que é um programa de mentoria, que tem um papel decisivo na busca ativa, no auxílio à permanência. É um programa em que cada uma das turmas do estado, cerca de 5 mil turmas, tem um professor mentor, né, que vai cuidar tanto das atividades de reforço, de recomposição de conteúdos, até a orientação, a construção de um projeto de vida, e cada turma vai ter um estudante monitor. Então, são 11 mil bolsas para professor e estudante, que estão garantindo, um programa que já começou a funcionar, a permanência e as atividades de apoio à docência durante o ano de 2020, 2021 e 2022. Temos um programa também no nível da educação de jovens e adultos, que é sobretudo voltado para os jovens e adultos que estão fora da escola há mais de 2 anos, que é o Vem Que Dá Tempo, que também já está sendo desenvolvido em parceria importante com os municípios. E uma série de programas de infraestrutura, de reforma das escolas. Todas as escolas do estado, nesse momento, estão tendo todo o mobiliário reformado, recebendo novas carteiras, equipamentos, um programa intenso de treinamento de pessoal de apoio nas escolas para o cumprimento do protocolo de segurança sanitária, o concurso, que deixou a gente também muito satisfeito. É verdade que eu estou como secretário executivo só exatamente 1 ano, mas a intervenção que a gente conseguiu fazer no concurso também encheu a gente de orgulho. Nós conseguimos, talvez ainda, o único registro que a gente tem no país, nos concursos para professor permanente, que foi a inserção de 300 vagas para professores de educação especial no último concurso. O concurso estava previsto para 3 mil vagas, e a gente conseguiu destinar 10% das vagas para especialistas na educação de jovens e adultos, que vão compor as salas de apoio e os núcleos de educação especial que a gente está construindo em todas as regionais, não é? Atendendo à lei de dezembro de 2020,
que exige nesses núcleos e a presença na rede de psicólogos e assistentes sociais. Enfim, então é um leque de programas que a gente tem conseguido desenvolver ainda dentro desse exercício de 2021, que são programas, a maioria deles, pensados ainda em 2020, mas que pela burocracia do Estado, mas a gente tem conseguido vencer. É verdade que a gente tem tido uma parceria permanente com a Assembleia Legislativa, a sensibilidade daquela casa na aprovação dos projetos que a gente tem mandado, num diálogo permanente, com os parceiros do terceiro setor, mas também da Undime, das redes municipais e de outros órgãos. Todos têm sido muito importantes nessa construção, né? De maneira em que nós estamos, nesse momento, num grande diagnóstico, e concluo por aqui, professora. A nossa energia hoje, além da questão de infraestrutura e dos programas de apoio docente e aos estudantes, nós estamos hoje num momento de avaliação. Nós estamos aplicando sistematicamente um conjunto de avaliações diagnósticas para entender os impactos da pandemia, o impacto de 1 ano e meio de escolas fechadas nos processos de aprendizagem. Então, nós estamos concluindo, as escolas já estão no processo oficial de avaliação do Ministério da Educação, no calendário do SAEB. Esses resultados também, mesmo depois de 1 ano e meio de escolas fechadas, nós temos uma expectativa positiva do desempenho do Estado, né, sobretudo em termos de ensino médio para os próximos anos. E nós estamos desenhando ainda, em função do desenho, do formato e da trilha pedagógica que a gente vai produzir para o Estado no ano de 2022, entendendo os impactos da pandemia, da educação do Estado, para, em função desse diagnóstico, construir as estratégias de recomposição de conteúdos, de práticas, né, de ações pedagógicas para os próximos anos. Porque é isso que vai acontecer. Nós vamos ter aí, pelo menos 1 década, discutindo profundamente as estratégias de recomposição de conteúdo para superar os impactos negativos em termos de educação que esses 2 últimos anos têm deixado na educação nacional, mas também no estado de Alagoas. Então, estamos nesse momento de avaliação. O resto a gente complementa com a bancada de discussão. Vamos ter muitas perguntas ainda, professor. Muito bem, muito bem. Perdão pelo estourar do tempo, muito obrigado pelo espaço. Antes de passar para a professora Noêmia, eu quero registrar a presença do professor Renildo Ribeiro, diretor da editora da nossa Universidade do Estado de Alagoas, a nossa UNEAL. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado por estar aqui conosco. Professora Noêmia, para os seus 10 minutos, né, a sua fala, por favor. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar, representando o secretário Rafael Brito, professor José Márcio, professora Marli Vidinha, presidente do Conselho Estadual de Educação, professora Sandra Regina, professora Delza Gitaí, representando a ACALI, a estudante Sara Maria, representando aqui o ensino médio do estado de Alagoas, a professora Ana Deise, professor Eliel Carvalho, presidente da ACALI. Em seu nome, cumprimento a todas e todos que estão presentes nesta magnífica roda de conversa sobre educação. Primeiramente, quero agradecer à professora Ana Deise e à Academia Lagoana de Educação pelo convite de fazer parte desta roda de conversa, trazendo para o centro do debate a política de educação do Estado de Alagoas. Penso que é importante iniciar minha fala apresentando a União dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, que é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 1986. Em Alagoas, a Undime foi fundada em 1993, com 102 secretários de educação em exercício em todos os municípios do estado de Alagoas.
Analisando o contexto histórico, é possível observar que os indicadores educacionais do Estado de Alagoas têm evoluído significativamente. Avançamos na redução do analfabetismo. Em 2010, a taxa de analfabetos era de 23,64%, caindo para 17% em 2020. Apesar desta diminuição, o percentual ainda é o dobro da média nacional. Precisamos melhorar esse índice. Nós, municípios e Estado, precisamos nos fortalecer e buscar as melhores estratégias para garantir que a sociedade tenha acesso a uma educação pública de qualidade. Outro indicador importante é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, que vem numa crescente expressiva. Muitos municípios alagoanos alcançaram as metas projetadas pelo INEP. Mas é preciso destacar que estamos abaixo da média nacional nos anos finais do ensino fundamental. Alguns municípios alcançaram índices altíssimos, e municípios com as mesmas condições e características territoriais e socioeconômicas têm índices muito baixos. A melhora do IDEB nos anos iniciais das redes públicas mostra que apenas 9 dos 102 municípios do estado de Alagoas não alcançaram a meta determinada para o 5º ano em 2019. Enquanto para o 9º ano, esse número aumenta para 40 municípios. As distorções entre os municípios do estado desafiam a compreensão imediata. Trata-se de um cenário que apresenta enormes desafios quando se tem como horizonte assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Como estabelece a Lei 13.005 de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, e o objetivo 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas de 2015. O caráter da educação se torna imprescindível para o desenvolvimento do Estado, para uma melhor qualidade de vida, para uma melhor equidade e, sobretudo, para reduzir os abismos que separam ainda as pessoas pela cor de pele, gênero, localização e condição humana. Esses números são vidas humanas. E os dados educacionais denunciam, por exemplo, que 29% de estudantes evadiram do 1º ano do ensino médio em Alagoas, que vivem em situação de vulnerabilidade. Este quantitativo representa mais de 10 vezes o número de adolescentes e jovens atendidos pelo sistema socioeducativo do Estado. As iniciativas de enfrentamento de todos carecem de uma melhor articulação para partilharem dados, análises e propostas. Muitas estratégias não são baseadas em evidências ou avaliações diagnósticas para identificar os problemas a serem enfrentados. São dados que refletem os indicadores sociais do Estado simultaneamente como causa e consequência. Ainda mais, quando consideramos que, no contexto da pandemia da Covid-19, as 712.684 crianças, jovens e adultos matriculados desde a educação infantil até o ensino médio, incluindo as diversas modalidades do ensino regular, encontram-se com suas atividades presenciais total ou parcialmente suspensas, causando perdas intensas de aprendizado, principalmente para os que não têm
aos que não têm acesso limitado ao estudo remoto e outras fontes de aprendizado virtuais. Há, por sua vez, muitas e diversas iniciativas que procuram enfrentar tais desafios do poder público, ONGs, organismos multilaterais, pesquisadores e professores e gestores públicos e escolares, todos e todas se esforçando na busca por alternativas pedagógicas em meio a condições difíceis de seu trabalho. A solução é a colaboração entre todos. E não raro são iniciativas que carecem de uma melhor articulação para partilharem dados, análises e propostas. A partir da relação entre contexto social, cultural, econômico e político com os resultados da educação, a Undime Alagoas vem fazendo esforços para conhecer mais esta realidade e poder traçar estratégias em articulação com os municípios para identificar a melhor estratégia de enfrentamento. Em síntese, para a realidade social, econômica e educacional do Estado e a crença na educação como mediação e catalisadora para a melhoria da sociedade, temos um conjunto de dados que necessitam de uma verificação in loco, de um debate mais amplo com a comunidade escolar e com os gestores públicos. Reduzir a evasão, o abandono escolar, enfrentar os impactos da Covid-19 necessitam de respostas articuladas entre os setores públicos, a universidade e a sociedade. A Undime se propõe a impulsionar essa articulação e o debate em apoio aos dirigentes municipais de educação para que os esforços técnicos e apoio social sejam corroborados de agendas políticas positivas em colocar a educação pública de qualidade, inclusiva e equitativa, como prioridades urgentes para o desenvolvimento integral das crianças, adolescentes, jovens e idosos. Tudo isso só será possível a partir da efetivação do regime de colaboração entre Estado e municípios. Finalizo minhas palavras deixando aqui um apelo para que seja priorizado o diálogo, a escuta, o planejamento e decisões coletivas para o bem comum de todo o Estado de Alagoas, em conjunto com cada município que compõe o nosso Estado. E, assim, com muito carinho, professor José Márcio, eu peço que você leve esse apelo ao secretário Rafael Brito, que a Undime está de portas abertas para acolher a equipe da Secretaria do Estado, as universidades, para que a gente possa manter um diálogo em prol da melhoria da qualidade da educação nos municípios do Estado de Alagoas, que é lá no chão dos municípios que acontecem tudo. Então, assim, na posse dos gestores das escolas estaduais, eu fiz uma colocação que as nossas escolas não deveriam ser chamadas de escolas municipais, escolas estaduais, escolas federais, e sim escolas públicas, e serem tratadas por iguais. As nossas crianças, os nossos adolescentes carecem dessa atenção. E nós estamos, assim, deixando esse apelo para que os projetos que saiam da Secretaria do Estado sejam apresentados, ao menos, para os representantes das universidades e das secretarias dos municípios do Estado de Alagoas, e a Undime é o órgão representativo, e que não seja imposto, para que a gente possa dialogar e ver o que realmente necessita para os municípios do Estado de Alagoas, que carece de muito, e se efetive, de fato, o regime de colaboração, que a gente sente muita falta. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Obrigada, professora Noêmia. Estão ouvindo?
pela sua exposição. Da mesma forma, também agradecer ao professor Zé Márcio, que eu acho que deram, como a gente diz, um bom mote para o nosso diálogo, não é? Então, com a fala dos dois, e eu entendo muito bem o apelo, como Noêmia diz, não é? E a importância de trazer para essa roda de conversa não só o gestor público do Estado, mas a coordenadora, a presidente, que conhece muito bem o trabalho desses 102 municípios. Eu acho que é essa riqueza que a CALI, né, inicia nesse projeto muito bem concebido pelos nossos acadêmicos, no caso, como o professor Eliel citou, professor Eliel, professora Elvira, professora Sandra, que eu acho que dá para nós, nesse momento, uma boa, né, uma bela, vamos dizer assim, início de discussão. Então, com isso, a gente fica com vontade de falar muito, porque são assuntos, né, que provocam, mas o meu papel aqui é mediar. Então, eu quero, então, com isso, passar para os nossos convidados aqui, no caso, os nossos especialistas, e aí, iniciando a professora Sandra. Ela tem, a professora Sandra tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Não, são 3 minutos para fazer a sua pergunta. É porque eu vi umzinho aqui. O 1 só sou eu, viu, que já passei. Então, a professora Sandra, por favor, a senhora tem 3 minutos para a sua primeira pergunta ao professor José Márcio. Em seguida, depois que ele responder, você faz a sua pergunta para a professora Noêmia. Após ele responder. Tá? E eles também... Como? Não, são 2 perguntas. Sim, se quiser fazer automaticamente, eu acho que fica melhor até para... Não é? Porque como aqui ficou separadinho no script, então pode fazer já 2 perguntas automaticamente, porque os 2, sugestão, né? Fiquem à vontade. E eles vão ficar, dependendo da pergunta, vão ficar à vontade. Gostaria de cumprimentar a todos e todas aqui presentes, dizer que sonho que se sonha junto à realidade acontece. Apesar do sonho da roda de conversa ser pensado inicialmente por 3 pessoas, mas foi altamente acolhido pelo GATS, que é o Grupo de Assessoramento da CALI, representado aqui pela essa bancada linda aí das professoras, que tem muito colaborado para que o projeto, de fato, ganhe materialidade. Quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, dizer da minha alegria de estar aqui, cumprimentar a bancada, a professora mediadora, nossa querida professora Ana Deise, e cumprimentar as autoridades aqui, o professor José Augusto e a professora Noêmia Pereira. Dizer que desafio vocês têm pelas mãos, não é? Desafio de um contexto tão adverso, pensar políticas educacionais para a melhoria da qualidade da educação do Estado de Alagoas. Então, dada essa roda de diálogo, esse momento de discussão, de ampliação, para que a gente possa conversar um pouco, eu vou dialogar com o professor José Márcio acerca do ensino médio, né? Dizer que, historicamente, o ensino médio ele sempre foi objeto de discussão, ora assumindo um caráter propedêutico, que tinha como objetivo a formação para os vestibulares, e ora o caráter meramente preparatório, de caráter, sobretudo, profissionalizante. E em 2017, mesmo com inúmeras críticas, debate, discussões, por meio de uma medida provisória, o ensino médio foi aprovado e, a posteriori, se transformou em lei. Não é? Em menos de 6 meses, de forma autoritária, impositiva, sem nenhuma discussão com a sociedade de forma mais ampla. No caso de Alagoas, quais são as propostas da SEDUC, né, para a implantação do novo ensino médio em 2022, dado o contexto da pandemia, né? Qual o prazo estabelecido e quais as novidades que os estudantes
que as familiares e que a sociedade como um todo pode esperar desse novo ensino médio. E me dirijo à professora, que muito nos emociona, a professora Noêmia. De fato, as escolas é o locus privilegiado de produção de conhecimento, é o espaço que agrega familiares, estudantes, sociedade, né? Então, a sua fala muito nos emociona. E, em 2007, foi criado o IDEB, que é o Índice da Educação Básica, o Índice da Educação Básica, que busca traçar metas para a educação, né? Sobretudo para a educação básica, índice de qualidade educacional. E dizer que a meta do IDEB 2021 para os municípios era a média 6, a nota 6. E vários municípios do estado de Alagoas têm se destacado, né, têm alcançado, inclusive, a meta, como a senhora muito bem colocou. E se destacado, né, sobretudo, nesses últimos anos, com esses resultados. Com o contexto da pandemia, da Covid-19 e o advento das aulas remotas, e a dificuldade de muitos estudantes de ter apropriação do conhecimento, dificuldade de ter acesso às tecnologias, eu gostaria de saber quais as estratégias, mesmo no contexto adverso, né, de pandemia, de dificuldades, de amplas dificuldades, né, quais as estratégias de recuperação dos estudantes que não se apropriaram dos conhecimentos que a escola deveria ter fornecido neste ano, né? Quais as estratégias didático-pedagógicas que os municípios têm pensado para fazer a recuperação desses estudantes de forma efetiva, o restabelecimento da média do IDEB prevista para o ano 2021. Então, eu agradeço, muito obrigada pela presença de vocês, é uma alegria tê-los aqui. Muito obrigada. Professor Zé Márcio, com a palavra. A pergunta é absolutamente oportuna. O Brasil vive hoje uma normativa em termos de ensino médio que define, né, determina que em janeiro do próximo ano todos os estados tenham aprovado a nova estrutura do ensino médio, assentada na lei de 2017, que define a estrutura do novo ensino médio. A gente não desconhece os processos, o assodado que foi a discussão para que ela fosse concluída ainda em 2017, em nível federal, para aprovação da lei, mas queria dar um testemunho, professora, na vivência da construção do novo ensino médio nos estados, que não só em Alagoas. Essa tem sido, talvez, a primeira experiência em que os estados, de maneira autoral, estão apresentando propostas para o seu ensino médio. Então, tem sido um momento muito motivador para as redes estaduais, porque todas as redes, as 27 redes, sentaram para discutir, para construir uma proposta autoral de ensino médio. Então, essa dimensão foi muito positiva, esse processo de construção, apesar de do árido debate, por exemplo, o debate que a gente tem enfrentado com a universidade é um debate árido, conceitual e importante, e a gente não pode abrir mão dele, mas eu nunca tinha visto, não há registro de uma experiência tão autoral dos próprios estados, das estruturas estaduais, para construir suas propostas de ensino médio, com a sua cara, com as suas demandas de formação de juventude, etc. e tal. Então, eu vejo o projeto nosso, o referencial curricular para o novo ensino médio, que está hoje no Conselho Estadual de Educação, sendo apreciado, né, sendo discutido, debatido, na perspectiva de cumprir a lei que determina que, em janeiro, todos os estados têm que ter a sua nova estrutura aprovada e o início da implementação. Nós entendemos o referencial curricular que está no Conselho Estadual de Educação como um material ainda em elaboração, na medida em que o novo ensino médio não vai ser implementado de uma única vez, ele respeita etapas de implementação
E eu espero, sinceramente, que num futuro próximo a gente tenha outra perspectiva de diálogo com o governo federal, como um indutor de políticas públicas em termos de educação. E aí sim, durante a vigência, durante a implementação, a gente ainda vai ter muita oportunidade, né, de repensar a experiência dentro do seu primeiro ano de execução, de aperfeiçoamento, de inclusão de novos agentes no diálogo de aperfeiçoamento, que é isso que está faltando. As universidades praticamente se ausentaram nessa última etapa de construção dos referenciais. Isso tem gerado uma animosidade em alguns estados, até alguma mágoa em termos da formação os estados em que tinham uma relação mais profícua, mais profunda, mais permanente com as universidades federais, sobretudo, quando as universidades se negaram a participar dessa construção. Hoje a gente tem essa animosidade, que eu não sei, que já há propostas de que a gente não escute mais a universidade no futuro, no aperfeiçoamento do novo ensino médio, e isso vai ser uma tragédia, né? Eu tenho defendido nos fóruns, sobretudo no CONSED, no Conselho dos Secretários Nacionais de Educação, que sem diálogo com a universidade a gente caminha muito pouco, porque é uma dimensão de que nós que estamos no Executivo, na primeira linha de construção de política pública, não dominamos, que é o referencial científico, é o enxergar de longe, né? São as contribuições de fundo que a gente não pode ignorar. Então, o projeto que está, os referenciais que estão hoje no Conselho Estadual, eles foram construídos, a experiência de construção do Estado de Alagoas não foi diferente de outros estados, muito diálogo, alguns enfrentamentos, mas você tem ali uma presença significativa de professores da universidade nas áreas específicas de conhecimento, uma contribuição ampla dos professores da própria rede, instados a construir esse referencial curricular, e a gente tem entendido ele, tentado cumprir os requisitos da lei, mas, sobretudo, entendendo das possibilidades que a gente tem a partir de 2022 de ainda entendê-lo como um material em construção, de ainda aperfeiçoá-lo na caminhada, né? O que não pode é a gente ter mais 30 anos de crítica ao ensino médio sem que efetivamente a gente aponte para a sua reestruturação, para a sua reforma, né? São 30 anos em que a gente é insatisfeito, aponta as limitações do ensino médio, e aí está colocada uma oportunidade objetiva de reconstrução do ensino médio. Um ensino médio que atenda às demandas de juventude, que atraia, que incorpore novas metodologias, não é? Menos assodado, menos... a gente tem experiências extremamente positivas, como o ensino médio que a gente tem desenvolvido na nossa proposta de escola em tempo integral e outras ações que podem ser incorporadas nessa caminhada de aperfeiçoamento. Portanto, a gente ainda acredita que esse é um material que pode vir a melhorar muito e contribuir efetivamente com a educação do Estado, nesse nível em que a gente deve tanto a Alagoas, que é o ensino médio. Muito obrigada, professor José Márcio. E agora a professora Noêmia para responder a pergunta da professora Sandra. Então, falar um pouco das oportunidades educacionais, não é, que os municípios oferecem aos estudantes. A preparação para o IDEB, para avançar o índice educacional de cada município. Os municípios se organizam. Hoje, poucos municípios, no início, começaram a se organizar, não é? Depois surgiu o programa Escola 10, que mobilizou mais municípios, né? Veio a pandemia, mas, mesmo assim, é característica de nós, professoras e professores, essa luta constante pela melhoria da educação. Alguns mais, alguns menos, mas a maioria dos municípios vem se organizando. Eu digo que o resultado do IDEB não é só uma ação própria de cada município, e sim o município avança quando implanta e implementa ações estruturantes na rede, para que o todo avance, não só em um aspecto.
Oferecer oportunidades educacionais aos estudantes é muito importante. Por que a merenda vai gerar um bom resultado no IDEB? Vai. A merenda de boa qualidade vai somar no resultado do IDEB, sim. As oportunidades de ações complementares, ações educativas complementares no contraturno, vai melhorar o IDEB, sim. Então, maratonas, aulões, mobilizações na rede, vai mobilizar o IDEB. O prefeito chega e diz assim, o que é que essa maratona vai melhorar as notas dos nossos alunos? Vai sim, vai melhorar. Então, quando a gente, enquanto município, oferece oportunidades educacionais, pode o pai, a mãe serem analfabetos, serem pobres, muito pobres, não ter o alimento em sua residência, mas o município está ali, preparado, oferecendo oportunidades para os filhos, os estudantes da rede. E aí toda uma rede mobilizada avança. Então, isso é muito importante. Eu acredito na educação mobilizadora, onde a gente defina ações coletivas na rede, junto com toda uma equipe, um colegiado. Isso é muito importante. Essa roda de conversa, Ana Deise, é muito importante. Essa troca de experiências, esse diálogo é muito importante. Um Estado não avança decidindo tudo sozinho. Ele precisa aprender a discutir, a rever diagnósticos das redes. E, às vezes, a gente faz investimentos em uma ação, um foco que não é aquilo que o Estado precisa, os municípios estão necessitando. Então, a gente precisa estar sempre nessa mobilização, essa educação que nós acreditamos enquanto Undime, essa educação que fortalece todas as redes, todos os municípios. É uma prática, assim, pela minha experiência, essa ação colegiada e mobilizadora, onde a gente envolve as famílias, envolve os professores. Se eu, enquanto secretária municipal do meu município, acredito, tenho a minha concepção, ela é só minha. Enquanto eu não envolver a toda uma equipe da secretaria, a todos os professores e toda a rede conceba essa ideia, a gente não vai avançar. Precisa que todos conheçam e entendam. Então, para isso, precisa de muita mobilização, além das oportunidades oferecidas aos estudantes de toda a rede. E, assim, o município avança. E a gente começa a vivenciar. Né? Eu tenho 20 anos de experiência na rede municipal de Teotônio Vilela e sinto uma felicidade enorme em vivenciar este avanço, que eu dizia assim, eu consegui vivenciar, visualizar, não é? Enquanto universitária, algumas professoras diziam assim, um dia ser professor vai ser a profissão do futuro. E eu acreditei nisso. E por isso que ainda estou aqui nessa luta constante em prol de uma educação pública de qualidade, que os nossos estudantes estão aí esperando por essa oportunidade educacional. É só isso. É simples, não precisa de muito. Então, o IDEB é apenas uma consequência dessas oportunidades educacionais na rede. Muito obrigada. Muito bem, professora Noêmia, muito obrigada. Eu sei bem do que a senhora fala, né? Já vivi uma experiência parecida. E eu acho que a beleza dessa tarde, que já é noite, né? E a beleza, quando nós iniciamos toda essa discussão na ACALI, é exatamente assim, de que forma, né, esta academia, que é guardiã de conhecimentos, vamos poder contribuir e chegar perto exatamente do Estado, dos municípios. Né? Nós temos no nosso estatuto qual é o nosso papel, o professor Eliel muito bem colocou aqui. Então, eu acho que essa é uma provocação, esse diálogo para nós também, para que a gente possa continuar dialogando e dar a nossa contribuição também.
Muito obrigada, professor Zé Márcio, professora Noêmia, pelas perguntas da professora Sandra. E agora vamos ouvir, nós estamos curiosos para ouvir a Sara Maria, né, que representa aqui o Estado. Ela é aluna, como eu já disse, do ensino médio, ela está concluindo na Escola Moreira e Silva, e Sarinha, à sua vez, agora de se dirigir ao secretário. Se você achar que você pode se dirigir, se tiver à vontade, a professora Noêmia também pode perguntar para ela. Tá bom, nossa, Ana. Exatamente, desculpa. Então, pessoal, desde já, me chamo Sara Maria, como a Ana Deise disse. Faço parte da Escola Estadual Moreira e Silva. E como vocês sabem, faço o 3º ano. E também faço parte do Conselho Escolar. Então, quero desejar, desde já, na verdade, como eu posso dizer para vocês? Desculpa, gente, eu estou muito nervosa. É normal. Mas eu quero agradecer pela oportunidade de as 4 mulheres maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer, por mais que seja pelas redes sociais. Mas foi a Ana Deise, aqui do meu lado, a Ana, a Sandra, a Cíntia e a Genilma. São pessoas que eu tive realmente a oportunidade de conhecer e são pessoas essenciais na vida de cada um, como vocês estão vendo aqui. Então, bom, a minha pergunta vai ser dirigida para o José, né? Então, José, a minha pergunta é como a nossa educação ela vai estar para o ano que vem. O que vai acontecer? O que nós alunos esperamos é que a gente tenha mais aprendizados, né? Mais atualidade, mais ensinamentos, para que no nosso futuro, né, mais para frente, a gente tenha algo, na verdade, a falar aos nossos filhos, né? A gente somos muito importante aqui, né? Somos, como vocês falam, o futuro do Brasil. Então, a gente realmente, eu quero saber como será o ano letivo de 2022. O que os jovens vão aprender? O ano letivo de 2022, a gente está produzindo ele desde 2020, na verdade, né? Porque é um ano de retomada presencial, já que nós voltamos integralmente para o regime presencial agora no mês de agosto, quando o Estado teve a segurança de que todas as nossas 300 escolas podiam cumprir o protocolo de segurança. Só aí nós voltamos. Nós tínhamos ensaio para voltar desde o início do ano. Mas enquanto não foi possível a gente cumprir com rigor os protocolos, a gente não voltou. Porque voltar no Estado significa muita coisa, para além das escolas. Começa no transporte, né? Então, também em apoio aos municípios, esse ano nós já vamos distribuindo cerca de 200 ônibus escolares no padrão FMDE, dentre outras ações de apoio às escolas. Agora, em que pé nós estamos? Nós ainda estamos num amplo programa de busca ativa, sobretudo voltado para o ensino médio, porque a nossa expectativa é que a gente amplie bastante, também pelo programa de bolsas, que a gente começa a desenvolver agora esse ano, e que vai se estender durante o ano de 2020, um programa de apoio à permanência. Os estudantes que estiverem evadidos, eles vão receber uma bolsa inicial de R$500, os que voltarem para a matrícula 2022. Um aporte mensal de apoio, né, a material pedagógico, e para os que vão concluir o ensino médio, um incentivo, uma bolsa final de R$2.000 no 3º ano. Então, em função desse amplo programa de bolsas que a gente está desenvolvendo para o ano que vem, nós estamos projetando e licitando a construção de mais 25 escolas espalhadas pelo Estado, porque a nossa expectativa é que a gente vá trazer de volta para a escola os 17% de jovens que estão fora da escola já há alguns anos e que têm idade escolar e que não estão, estatisticamente, a geração nem, que não aparece nas estatísticas de trabalho e nem aparece nas estatísticas escolares. Então, 17% dessa população dos nem no Estado, a nossa expectativa é que eles voltem para os bancos da escola no próximo ano, sobretudo no ensino médio.
e os estudantes que evadiram no ano de 2020, por conta também da pandemia, esses a gente conseguiu trazer de volta, com busca ativa, né? Nós tivemos em 2020 uma evasão de cerca de 35% de jovens que não participaram das atividades remotas, mas que se apresentaram para a matrícula de 2021. E temos ainda, Sara, a expectativa de início da implementação do novo ensino médio no estado de Alagoas. Em todo o Brasil, na verdade. Todos os 27 estados, em janeiro, vão começar a implementar a nova estrutura do ensino médio de acordo com a lei de 2017. Então, o estado de Alagoas tem uma proposta própria, autoral, construída com seus professores, com os técnicos da rede estadual, diálogo com as universidades, e essa proposta começa a ser implementada para o primeiro ano, no ano que vem, né? Há uma expectativa também que a gente ainda, até o próximo ano, aumente significativamente o número de escolas em tempo integral. A experiência do Estado se aperfeiçoou muito de 2015 até hoje. Nós temos hoje 60 escolas em tempo integral, num modelo pedagógico que tem dado resultados muito interessantes, né, no diálogo com o mercado de trabalho, né? E os resultados das escolas em tempo integral são muito interessantes, muito empolgantes, e é uma experiência que a gente vai disseminar agora também na implementação do novo ensino médio. Então, esse é o conjunto de expectativas nossas para o próximo ano, que seja um ano de retomada, um ano em que a gente vai trazer de volta um percentual significativo de jovens que estão fora da escola, sobretudo do ensino médio, com um amplo programa de incentivo à permanência e com o início, né, da caminhada do novo ensino médio no estado de Alagoas. São essas principais novidades, vamos dizer assim, para o ano, e desafios para o ano de 2022, em termos de ensino médio. Muito obrigada, professor Zé Márcio. Então, Sandra, você pode ainda fazer uma outra pergunta para o professor, ou, se quiser, para a professora Noêmia. Você quer perguntar mais alguma coisa? Bom, desculpa, né, pelo nervosismo da primeira pergunta. Desde já, José, realmente é muito gratificante, né, ouvir isso vindo do senhor, né? Eu vou chorar muito, né? Já estou aqui por dentro, não estou muito feliz por essa novidade de eu estar no ensino médio e ano que vem já fazer ENEM, faculdade. Eu tenho um carinho imenso pela minha escola, quem conhece sabe, e principalmente para minha diretora, Eli, que são o ponto principal, sabe, da Escola Estadual Moreira e Silva. Eu quero saber, né, lhe perguntar, ter a honra de lhe perguntar, como seria, né, na verdade, como será, para, vamos diminuir um pouco de classe, né, ensino médio, fundamental, o infantil. Quais serão os ensinamentos que as nossas crianças, né, a nossa criancinha, os futurinhos, mais para frente, da nossa educação a partir do ano que vem? O que eles vão aprender? Né, o que as professorinhas vão passar para eles? Por que essa pergunta? Porque eu convivo com algumas pessoas, com algumas crianças, e elas costumam perguntar para mim: Sara, como é que vai ser o ensino a partir do ano que vem? Porque esse ano e ano passado, a gente sabe como foi o ano, né? Não muito bom, não muito prestativo, não muito ensinado. Então, as nossas crianças, né, elas têm a oportunidade de chegar até mim, uma aluna do ensino médio, com idade de 18 anos, e eu fico tipo, poxa, o que eu devo passar para essa criança, para esse anjinho, né? Então, é essa pergunta que eu lhe passo. O que os nossos professores vão ensinar para as nossas crianças? Em termos, Sara, de ensino fundamental, onde estão as criancinhas, que você está... nós tivemos, o Estado de Alagoas teve um processo de municipalização muito forte a partir de 2015, e hoje a nossa matrícula no ensino fundamental ela é residual. Quer dizer, nós temos aí 35, 40 mil das nossas matrículas são no ensino fundamental, sobretudo na segunda etapa do ensino fundamental, a partir do 6º ano. O grosso da matrícula do Estado hoje é efetivamente no nível estadual. Mas nós temos um programa que também começou em 2015, que chama Escola 10, que é um programa
que a gente recebe a visita constante de alguns estados e alguns países para conhecer essa nossa experiência do Escola 10, que é um programa onde, na prática, a gente implementa o regime de colaboração entre o governo do estado e os 102 municípios do estado de Alagoas. No aperfeiçoamento, na melhora, nós temos algumas ações muito exitosas, né, desde 2015, desenvolvidas dentro do Escola 10. Hoje, por exemplo, nós temos um diálogo permanente com a Undime e com os municípios no estabelecimento das metas, porque Alagoas tem suas metas próprias para os exames nacionais. Nós temos um exame alagoano, não é, que nos dá um diagnóstico preciso das demandas do ensino fundamental e, a partir daí, a gente constrói as políticas de aperfeiçoamento. Então, o diálogo com os municípios é permanente. O programa Escola 10 impulsionou muito, né, essa preparação das escolas para os exames nacionais, para um bom desempenho. Nós hoje temos um programa consistente. Agora a gente tem uma diversidade, são 102 municípios. O estado, por exemplo, tem um programa hoje, a gente fez a conta, qual é o nosso déficit em termos de educação infantil e creche. Nós chegamos ao número de 200 creches, tiraria Alagoas desse baixo atendimento de creche e pré-escola. Nós estamos numa posição muito ruim em nível nacional no atendimento de creche e pré-escola. O estado está, em parceria com os municípios, construindo e botando para funcionar 200 unidades, 200 creches. Só que nem todos os municípios aderiram. Maceió, por exemplo, tem um déficit importante de creche e pré-escola, mas não aderiu ao programa. Não vai querer receber nenhuma das 200 creches. Nós tínhamos separado 15 creches para o município de Maceió. Maceió não vai querer, não aderiu ao programa. Então, nós temos um diálogo permanente com os municípios, mas há uma diversidade em termos de ensino fundamental. Então, a gente está sempre, via Undime, sentando, discutindo, construindo metas, desenvolvendo programas coletivamente para o aperfeiçoamento também, porque esse é o entendimento do governo do estado. Nós não vamos melhorar nunca se a gente entender apenas e a gente desenvolver políticas dentro das nossas competências. Estado e municípios isoladamente, de costas um para o outro. Então, desde 2015, o programa Escola 10 tem promovido, de fato, numa série de programas, essa unidade e esse entendimento de que a escola pública alagoana é uma só, independente do vínculo administrativo que ela tenha. Então, é esse o caminho que a gente tem trilhado em termos de ensino fundamental e na parceria com os municípios. Muito bem, professor Zé Márcio, muito obrigada à nossa estudante Sara Maria. E agora eu já, então, de imediato, passo para a professora Delza. E como é importante, né, a gente ouvir aquele que usufrui da nossa educação, que é a estudante. Parabéns, viu, Sara? Obrigada por estar aqui conosco. Professora Delza, por favor. Boa noite já a todos e a todas. Eu agradeço, né, aos meus pares por estar aqui, junto com a Sandra, com a Sara, né, com a nossa querida amiga do Conselho Estadual de Educação. E eu quero saudar a todos e a todas na pessoa do estudante da rede pública e da rede privada do estado de Alagoas. É para ele que a gente, e por ele que a gente está aqui. Eu vou me ater a fazer uma pergunta para os dois, tá certo? Não sei se vou conseguir, viu, professora Ana Deise? Dentro da política estadual de educação, considerando o novo ensino médio, como está sendo colocado, inclusive nas redes de televisão, que tem uma perspectiva de implantação, né, em torno de 4 anos, se eu não me engano, não é? Já começando agora em 2022, com várias alterações, um formato que dá alteração desde carga horária, não é? E é uma alteração substantiva, não é? Bastante substantiva, até o formato de um ensino integrado,
né, por área de conhecimento, e eu não estou falando de um ensino justaposto, de disciplinas justapostas, né? Eu estou falando numa perspectiva que me parece que seria o formato de uma integração, portanto, de uma horizontalidade, né? Como se a gente fosse trabalhar temas na perspectiva das diferentes matérias, né? Que não são mais. E nesse contexto todo, né, eu me interessei muito pelo que está colocado no projeto, que é o projeto de vida, né? Então, esse cenário do projeto de vida me deu uma vontade particular de saber mais sobre ele, professores. E aí eu fiquei a refletir. De que projeto de vida a gente está falando? Né? Nesse sentido, causou-me até uma certa estranheza não ter exigência para os estados e os municípios de a presença de profissionais especializados, né, na construção, no desenvolvimento desses projetos de vida para os alunos, né? Então, nessa reflexão, diante dos dados apresentados pela professora Noêmia, que ainda vigem no nosso estado, não é? E que são alarmantes, eu diria assim, não sei, professora, se você concorda com esse termo, né? Dos 180 mil estudantes distribuídos em 315 unidades no estado de Alagoas, é um número que nos dá, não é, uma leitura da grandeza do que é o papel, né, dos senhores aqui, tanto da Secretaria Estadual de Educação quanto da Undime e do Conselho Estadual de Educação. Da fala da nossa estudante, né, que na sua realidade ela coloca o que o estudante pode esperar em 2022, e aí, quando ela fala com o estudante como uma proposta de futuro para o país, eu estenderia 2023, 2024, 2025, né? Num horizonte mais alargado, que educação só se pode conversar sobre educação de uma forma, de uma visão mais ampla, não é? Então, de que projeto de vida estamos falando, né? Será que estamos também nesse nosso projeto que foi construído no plano do Estado, né? E aí o professor colocou uma coisa que me trouxe muita esperança, não é? Que é a construção coletiva, né? A construção compartilhada, não é? E aí, nesse compartilhamento, quem seriam os atores? Será que realmente, né, há atores que não se dispõem a participar porque talvez não estejam sendo considerados na sua essência, na sua proposta de pesquisa na educação, na sua realidade objetiva, na sua concretude de fazer, né, de trazer o conhecimento da educação? Por que será? Né? Reflexões para a gente. Por outro lado, né, nós temos índice de lesões autoprovocadas, as chamadas ainda, né, automutilações, até tentativas e suicídios, em números muito altos nessa população. E quando isso acontece, né, nós temos não apenas aquele fato, como o que ele gera no entorno dos alunos, do corpo social, da escola, os chamados sobreviventes. E aí eu volto a perguntar, né, nesse nosso projeto do Plano Estadual de Educação para o novo ensino médio, será que a gente está falando em um projeto de vida, mas assim, de valorização da vida, em que há necessidade
de estratégias de prevenção, de considerar o estudante como uma pessoa, e uma pessoa numa construção permanente e na sua integralidade, no seu contexto social, no seu contexto de vida, né? Um estudante que não é um estudante quando está na escola, mas é um estudante porque está na vida e está a se deparar com todas as dificuldades que a vida lhe traz. Seria um projeto de vida para os estudantes saberem o que quer ser quando crescer? E quando a gente já se pergunta, já se coloca nisso, a gente já dá a dimensão de que ainda não é, só vai ser quando crescer, quando se tornar produtivo, quando tiver uma formação, quando puder fazer algo em relação à sociedade. Então, para não me falar muito, viu, professora Ana Deise? São 3 minutos, não sei se eu já passei, mas a gente tem mania de falar muito, né, minha gente? Então, é nisso, são essas reflexões que eu trago, né, para entender melhor o que é que o plano estadual, a política estadual de educação, dentro dessa perspectiva do ensino, do novo ensino médio, onde está colocado essa questão com transdisciplinaridade, né, perpassando por todos os anos do ensino médio, desses 180 mil estudantes fazendo esse projeto de vida. E o que é isso? E como? E para quê? Obrigada. Muito obrigada, professora Delza. E agora, com a palavra, professor Zé Márcio e depois a professora Noêmia. Professora Delza, eu lhe escutaria a noite toda nesse seu convite ao debate, nessa sua introdução para as questões do novo ensino médio. Na verdade, para as questões da juventude, não é? Desde 2007, eu, como pesquisador da educação, faço um segmento da opinião dos jovens com relação ao ensino médio. E 2007, porque o INEP fez um levantamento amplo, com uma amostra grande em 2007, sobre a avaliação que os jovens faziam. A partir daí, depois outras organizações também repetiram esse levantamento nacional. O último é de 2019 e muita coisa foi feita em termos de pesquisa de opinião ano passado, no meio da pandemia. O Conselho Nacional da Juventude fez um levantamento de opinião dos jovens sobre o ensino médio o ano passado, no meio do fogo cruzado da pandemia, com 30 mil jovens. E os resultados são extraordinários. Desde 2007, a gente consegue materializar o mal-estar dos jovens com relação ao ensino médio. Essa pesquisa de 2007 é a primeira que vai dizer que nós que estamos na primeira linha, que somos educadores, somos professores, estamos em sala de aula, sempre imaginamos que o que tirava os nossos alunos, sobretudo no ensino médio, da sala de aula, era o trabalho. Nós sempre acreditamos nisso, que esse era a primeira causa de abandono dos estudantes do ensino médio era o trabalho. E a pesquisa de 2007 para cá tem mostrado que não é, já há mais de uma década, não é o trabalho que tira os jovens do ensino médio. É o desinteresse. Os jovens cada vez têm menos vontade, menos interesse em se vincular ao ensino médio no Brasil. Pelo seu formato, pela sua proposta pedagógica, pela sua estrutura, pelo assodamento, que são 3 anos, não é, uma quantidade de conteúdo, né, abarrotado, pela ausência de novas metodologias. Ele não é atrativo, ele não dá as ferramentas básicas para o diálogo necessário, ainda que inicial, para o mercado de trabalho. E isso tem tirado os jovens, né? Tem tirado os jovens do ensino médio. Agora, por conta da construção das propostas para o novo ensino médio, o que a gente viu é uma diversidade tão grande, por exemplo, no conceito e no entendimento de projeto de vida. Eu acho que se nós fizéssemos hoje um levantamento da ideia, do conceito de projeto de vida em cada um dos 27 projetos de ensino médio
pelo Brasil, a gente encontrar um conceito diferenciado, diferente. E difícil aparecer. Inclusive, esse tem sido um problema para o novo ensino médio. Como avaliar, como fazer o Enem, por exemplo, para um sistema com 27 propostas tão diferentes de ensino médio. Como você fazer uma prova única, né, nacional. E isso também se reflete nessa ideia de projeto de vida. No estado de Alagoas, nós incorporamos no projeto para o novo ensino médio uma experiência muito exitosa, que a gente tem avaliado assim, que é a perspectiva com que a gente tem trabalhado o projeto de vida nas nossas escolas de tempo integral. Toda escola de tempo integral tem uma equipe de professores orientadores. Eles respondem por uma turma. Eles são mentores, né? A princípio, para a construção de um projeto de vida que aproxime o jovem do universo profissional, mas que extrapola esse universo. Na medida em que você tem o professor, o docente orientador como referência no acompanhamento da vida escolar daqueles jovens. Então, é uma experiência positiva, que tem dado sentido aos jovens a permanecerem na escola, tem aberto portas para um diálogo mais produtivo, e a gente se utilizou muito dele na própria definição do novo projeto de ensino médio, na medida em que a gente tem uma escuta permanente de quais são os propósitos, qual é o modelo pedagógico do ensino médio que atende à juventude alagoana, dentro da sua diversidade. Então, eu acho que é isso. E acho que esse é um dos conceitos dentro do novo ensino médio que a gente ainda vai revisitar muito, porque é um conceito aberto, né? Se você for perguntar aos nossos parceiros das fundações, por exemplo, do terceiro setor, eles vão ter um conceito que é de instrumentação para o mercado de trabalho. Projeto de vida é isso. É como sobreviver, como ganhar dinheiro e como dialogar com o mercado de trabalho. Para outros setores, o dar sentido à presença do jovem no ensino médio é outra perspectiva. Então, em cada projeto de novo ensino médio espalhado pelo Brasil, a gente vai ver uma concepção diferente. A nossa está muito marcada, como eu lhe disse, por essa experiência que ainda vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada nas nossas 60 escolas de tempo integral, não é? Mas acho que esse compõe um conjunto fundamental de conceitos que hoje a gente, no debate no Conselho Estadual de Educação e com outros parceiros, ainda tende a aperfeiçoá-lo, sobretudo com vistas à implementação, que começa no próximo ano, né? É isso. Obrigada, professor. Professora Noêmia. Então, eu queria ressaltar assim, que os 180 mil alunos são da rede estadual de ensino. E o ensino médio é competência da rede estadual. Já nas redes municipais, estou falando enquanto Undime, enquanto 102 municípios do estado de Alagoas, a importância do projeto de vida da educação infantil a partir dos campos de experiência. A BNCC começa a abordar da educação infantil ao ensino médio. Isso é muito importante. Eu digo sempre que os municípios que investem na educação infantil avançam também gradativamente. Os alunos, as crianças que passam pela educação infantil, elas não desistem de estudar, elas prosseguem até concluir o ensino universitário e vão além. Pela minha experiência em Teotônio Vilela, quando iniciamos em 2001, na cidade tinha uma creche com 56 crianças, que era uma creche da usina. A creche foi municipalizada e daí fomos construindo mais centros de educação infantil que atendem simultaneamente a creche pré-escola. Hoje o município conta com 7 centros de educação infantil. Eu faço um paralelo a Sara. Também na mesma época tinha um único ônibus que saía do município com 36 professores para a antiga FUNESA, em Arapiraca, que cursavam graduações de formação de professores. Não havia professores graduados.
Hoje, todos os nossos professores são graduados e temos 15 ônibus com mais de 1.000 estudantes universitários que seguem para Maceió, São Miguel, Peneira, Arapiraca. E, assim, para mim, é o maior resultado. E a gente deve esse resultado à implantação de centros de educação infantil no município. E, enquanto Undime, a gente continua nessa luta, junto com o Estado, buscando a melhoria da educação infantil, buscando mais centros de educação infantil, para que as crianças prossigam com os seus projetos de vida em todo o percurso educacional. Muito obrigada. Muito bem, professora Noêmia. Obrigada também ao professor Zé Márcio, mais uma vez. Feita a pergunta da professora Delza, as perguntas, uma que se desdobrou. Vamos agora, quero agradecer também muito à professora Delza, e vamos então passar, o professor Eliel já me deu sinal do nosso tempo total, não é? Aqui de tempo que temos, até por conta da própria TV aqui documentando tudo. Então, eu já passo a professora Marli Vidinha, que é a presidente do nosso Conselho Estadual da Educação, mas Marli também é a vice-presidente, não é, da UNCME, que é a União dos Conselhos Nacionais de... União Nacional dos Conselhos de Educação. Obrigada, professora. Por favor, com a palavra, senhora. Muito boa noite a todos e a todas. Professora Ana Deise, uma grata satisfação participar deste momento de diálogo tão importante. E quero parabenizar a ACALI por promover esta ação coletiva e reafirmar que diálogo, sim, se faz importante e necessário, principalmente nestes momentos que nós vivemos, momentos tão delicados. Mas saúdo aqui o professor José Márcio, secretário de Estado da Educação, a queridíssima professora Noêmia, professora Sandra, professora Delza, professor Eliel, e, em nome dele, todos os membros desta respeitável academia. Bem, eu quero aqui me reportar rapidinho, Sara, a você, te parabenizar por ter vindo aqui e te dizer que o movimento estudantil é base importantíssima para sedimentar nossas construções políticas. Sabe por quê? No momento que nós vivenciamos hoje, em que a todo momento nós temos que gritar que direito precisa ser garantido, que nós precisamos defender o que nós temos legalmente constituído. Querida Sara, pessoas como vocês, que já crescem participando de órgãos de decisão, de órgãos colegiados, tenha certeza, farão toda a diferença, no sentido de orientar, no sentido de trazer exemplos, no sentido de apontar possibilidades e dizer não a todo tipo de exclusão, principalmente a exclusão educacional. Siga. Nesses poucos minutos aqui, eu falo mais do que... falo bastante também. Enfim, então, professor José Márcio, a gente sabe que nós vivemos um momento de dificuldade, né? Nós sabemos que a pandemia causou vários impactos, nós sabemos que o cenário de exclusão escolar já era imenso em 2019 e que esse fosso se alargou com esta pandemia, não é? Então, o cenário de exclusão ele vem sendo tratado com a atenção devida. O senhor, na sua apresentação aqui, nos mostrou ações que a Secretaria de Educação vem efetivando, não é? Sabemos que sabemos da importante decisão de se dialogar. O momento requer uma abordagem intersetorial com áreas diversas: saúde, educação,
proteção, nutrição, saneamento, não é? Mas também precisa ser pautada em diagnósticos precisos. Secretário, para as estratégias que estão sendo tratadas pela Secretaria, se fez um olhar diagnóstico sobre o Plano Estadual de Educação, né? Trouxe o monitoramento e avaliação como parâmetro para as tomadas de decisões, para a construção desse processo. Nós temos claro que os impactos educativos em Alagoas, eles são grandes, né? Que as ações políticas educacionais, elas se fazem de extrema importância, né? Então, como é que a Secretaria de Educação avalia esse impacto, né? Como é que este impacto, como é que, diante desse impacto, a Secretaria se posiciona para garantir o acesso à educação com qualidade social e superar possíveis prejuízos sabidos que teremos frente a essa situação de pandemia que vivenciamos ainda. Nós não estamos no momento pós-pandemia, como vem se tratando tanto. Nós vivenciamos um momento de extrema delicadeza. Seguindo com a professora Noêmia, grande parceira, que discute com os órgãos colegiados, tem trabalhado conjuntamente com a UNCME, com o Conselho Estadual, com a Secretaria e com tantos outros órgãos, né? Então, professora Noêmia, considerando esse contexto inédito de retomada, né, como e sabemos do zelo que a Undime vem tendo, né? Como é que a Undime vem tratando essas ações no diálogo construtivo, né? Qual é o olhar político-pedagógico da Undime sobre os desafios da retomada das aulas presenciais? Como a Undime percebe a busca ativa? Como está sendo tratada efetivamente e como se pensar estratégias para que a evasão escolar não venha a se multiplicar. Como se constrói esse processo? Como se faz esse olhar? Isto tendo claro que precisamos ter em conta a situação socioeconômica de todos os envolvidos no processo, professores, estudantes, família, não é? Todos no processo, entendendo que o direito à vida precisa ser defendido em todo e qualquer processo de decisão. Obrigada. Muito bem, professora Vidinha, muito obrigada também. E agora, com a palavra, professor Zé Márcio, em seguida, a professora Noêmia. Obrigado, professora Vidinha, parceira, que periodicamente nos encontramos, nos debruçando e escutando, aprendendo, ensinando um pouco. No meu caso, né, escuto muito e procuro aprender muito nos nossos encontros. A questão das estratégias 2022, o governo do Estado já havia, um pouco antes da pandemia, apontado para a educação, pouco antes de começarmos a pandemia, como prioridade de Estado, como foi nesses dois governos. Primeiro a segurança pública, depois a infraestrutura, depois a saúde, que, graças a Deus, conseguiu segurar significativamente a nossa estrutura de saúde pública, os impactos da pandemia nesses 2 anos. E, por fim, em 2019, começaríamos uma esteira de priorização em termos de política pública da educação do Estado. E veio a pandemia e mudou um pouco as prioridades, porque a prioridade número 1 era estar vivos, todos nós, né? Nossos estudantes, nosso corpo técnico, nossos professores. Suspendemos as atividades
e fomos voltando paulatinamente, de maneira remota, e isso adiou um pouco os projetos. Hoje, de maneira objetiva, o Estado tem buscado entender o alcance, o impacto em termos de aprendizagem dos estudantes de todas as redes. Acabamos agora, no mês passado, nós aplicamos um grande exame estadual com todos os municípios, dos estudantes de segundo ano da proficiência leitora. E vem outras etapas do processo de avaliação, porque nós estamos querendo entender o tamanho do impacto. Porque é a partir desse diagnóstico que a gente vai construir as respostas pedagógicas para os próximos anos. Porque a gente também não tem a ilusão de que a gente vai tirar o atraso pedagógico provocado por esses 1 ano e meio de escolas fechadas em pouco tempo. Nós estamos construindo uma estratégia com começo, meio e fim que vai durar pelo menos uma década, para que a gente volte aos índices que a gente estava já começando a vivenciar com as ações a partir de 2019, em termos de aprendizagem. E uma outra linha que o Estado também está desenvolvendo e que vai aprofundar nos próximos meses é um forte apoio pedagógico aos professores. Começou com esse programa que apoia os professores na aquisição de equipamentos, os R$5.000, mas existe uma série de outros programas em termos de formação permanente de professores, também para o contexto de pós-pandemia, né? Como criadores, produtores de metodologias alternativas que ajudem a gente a superar o impacto, o baque que foram desses 2 anos. Então, nós temos uma linha com uma série de programas de apoio pedagógico aos professores, que passa pela recomposição salarial, que passa pela reformulação do plano de carga e carreira, que passa pelo concurso de 3.000 professores que acabamos de fazer, passa por um processo permanente de formação desses novos quadros que a gente vai estar recebendo a partir de janeiro, né? E esses são os programas do campo da formação de professores, do apoio pedagógico aos professores. Uma outra linha que o Estado reconhece e sabe que ele tinha muita dificuldade é na infraestrutura das escolas. Além da construção de novas 25 escolas de ensino médio, nós estamos promovendo uma reforma geral de toda a nossa infraestrutura escolar. Não é? Com construção, com reforma, com mobiliário, com treinamento de pessoal de apoio, né? E capacitação permanente também de pessoal de apoio e de infraestrutura. E estamos colocando muitas fichas em termos de formação, de criação de material para a implementação do novo ensino médio. Tenha ele o percurso que tiver, né, a partir do próximo ano, ainda que ele seja... A gente tem entendido ele como um material ainda por ser trabalhado, mas o próximo ano a gente tem uma implementação. E essas são as principais linhas, professora, que hoje a gente está debruçado. O aspecto pedagógico de superação da crise, né, do impacto da pandemia, e esse é um momento de diagnóstico. Eu acho que até o início do próximo ano a gente vai estar vivendo esse momento de diagnóstico, tanto no ensino médio quanto nas nossas turmas do fundamental, e no apoio também aos municípios nesse desenho de um grande diagnóstico do impacto e apoio pedagógico à formação de professores permanente, né, de infraestrutura e valorização de carreira. E as metas do plano estadual de educação, elas estão sendo todas consideradas nesses programas. Desde a educação infantil, que não é uma obrigação institucional do Estado, né, o apoio à educação infantil, mas nós entendemos que o Estado tem um papel a cumprir aí, né? A proposição das 200 creches, ela respeita integralmente as metas que estão descritas no Plano Estadual de Educação. As metas para a formação de professores, o Estado de Alagoas hoje tem todos os seus professores integralmente formados com curso superior. A gente agora está apontando para a perspectiva da pós-graduação. Incorporamos a pós-graduação como ganho no plano de cargos carreira, mestrado e doutorado. Né? E esse é um conjunto de ações que a gente está, né, em diferentes campos de superação dos impactos da crise, de valorização de professores e de infraestrutura, sobretudo nesses 3 campos. Obrigada, professor, por atender a pergunta da professora Marli. E com a palavra a professora Noêmia. Vamos lá, professora Marli. Então, enquanto Undime,
com o impacto causado pela pandemia, não é? Nós pensamos de maneira colegiada reuniões permanentes junto com a AMA. E essas reuniões possibilitou que a gente integrasse todos os municípios. As reuniões aconteciam de forma presencial com um número limitado, mas a gente passava de forma remota para os demais municípios. Convidávamos grupos de municípios que já tinham experiências concretizadas de início do ano letivo. Então, essas experiências eram compartilhadas e, assim, a gente foi estimulando e assegurando para que os municípios se fortalecessem e iniciar as aulas presenciais, porque a gente entende as escolas como espaço de acolhimento. Pensar as crianças da creche lá, nas residências delas, sem saber o que estava acontecendo, e a escola fechada, isso era muito doloroso naquele período. Foi um ano 2020, 2021 também, que os servidores públicos mais trabalharam na vida. Eu falo por mim, eu acho que foi os 2 anos, principalmente 2020, e também foram anos de superação, não é? 2020, quando veio a pandemia, assim, mais ou menos 17 de março, no outro dia, quando amanheceu, fechou tudo, parou, e ninguém poderia voltar ao trabalho. A gente começou com possibilidades de grupos de WhatsApp, não é? Por sinal, até a eleição da Undime ainda prosseguiu este ano por conta da pandemia. A gente foi mais além, não é? E assim, a Undime tem fortalecido os municípios nessa questão, né? Nas dúvidas, na insegurança. É um espaço de acolhimento, é a nossa escola, a nossa casa de acolhimento aos secretários, aos dirigentes municipais, não é? Onde assegurou que a gente implantasse um contínuo curricular, não é? A questão do diagnóstico, do monitoramento da prática pedagógica, que não é só acompanhar, mas a gente tem que monitorar a prática pedagógica, a prática gestora, não é? Quando eu ouvi a Sara falar, eu anotei aqui, a diretora Eli, o ponto principal, ela colocou assim, é um estudante de ensino médio, avalia as crianças da educação infantil, do ensino fundamental. Não é o elo que se tem com o gestor escolar, com o professor, seu professor, sua professora. Então, foi um ano muito doloroso também, mas a Undime vem fortalecendo a cada dia. Hoje contamos com 2 municípios ainda que só iniciaram o 5º e o 9º ano, mas a gente está fortalecendo, como é muito preocupante, por exemplo, é isso que eu falei, enquanto diagnóstico das redes, municípios com a taxa de analfabetismo altíssima, e assim, está em 8º lugar, 9º lugar na questão, na nota do IDEB. Então, é algo preocupante, sabe? Então, a gente precisa trabalhar, chegar lá junto a estes municípios que não têm acesso, que o secretário, muitas vezes, não tem o recurso, não tem o transporte de vir à Undime. A Undime se dispõe a fazer reuniões regionais para que atendam e superem. Nós contamos este ano com 72 novos secretários e secretárias que estão iniciando como gestores da educação. Então, a Undime é um espaço importantíssimo para que a gente esteja junto, não é? Estava lembrando aqui também da implantação das competências socioemocionais, quando a gente via falecimento de professores, de pais de alunos. Todos nós tínhamos um parente, perdeu um parente e um amigo para o Covid. E aí, o que é que a gente vai fazer? A princípio, pensamos lá no nosso município, pela minha experiência, era em contratar 30 psicólogos. No entanto, a gente tinha ali na mão, a Undime chegou com um programa de volta ao novo, e os municípios começaram a trabalhar as competências socioemocionais,
que chegou em atividades de vivências trabalhando com os professores. E os professores levaram para as escolas. E a gente ouvia nos corredores, ai, que eu me encontrei ali. Então, esse elo da Undime, o professor Neilton está aqui, que coordena esse programa, foi muito importante, está sendo muito importante para as redes municipais. Quando eu falo de regime de colaboração, é isso, é chegar junto e analisar os diagnósticos ao pé da letra dos números, não é? Que às vezes a gente acompanha, só acompanhar não adianta muito, precisa monitorar os dados e informações e a importância de ter um banco de dados dos municípios do estado de Alagoas, porque é só assim a gente entende, porque às vezes a gente diz assim, o meu município está ótimo, maravilhoso. Quando a gente chega nos números, não é verdade. Então, a gente precisa tirar a venda e começar a trabalhar com base nas pesquisas de campo, nos números exatos dos resultados da educação dos nossos municípios. E é como eu falei no início, salvar vidas, sabe? Oportunizar aos estudantes uma melhoria da qualidade da educação. A maioria dos estudantes tem aquele caminho para salvar uma vida, para prosseguir os estudos. Então, o nosso papel é muito importante. E hoje eu me alegro em estar como presidente da Undime e poder multiplicar o conhecimento que eu adquiri ao longo de toda a minha experiência pedagógica e profissional na rede municipal de ensino do meu município. Então, muito obrigada, Marli. Bom, com essa fala de resposta do professor José Márcio, da professora Noêmia, queria dizer ao professor Eliel, nós extrapolamos apenas 5 minutos do nosso tempo previsto para a nossa roda, né? E a gente faz assim, uma série de anotações do que aqui foi colocado, da riqueza desse diálogo. Eu elenquei aqui uma série de coisas, nós tratamos dos indicadores, nós tratamos aqui de projetos como o projeto de vida, que a professora Delza também né, provoca as redes, tanto a rede estadual como os municípios aqui através da Undime. Nós tivemos aqui a importância da fala da estudante Sara, né, que traz nesse seu jeitinho dessa estudante já uma liderança, porque ela já é de conselho, mas que será com certeza uma grande liderança e que você chegue, Sarinha, num futuro onde nós chegamos, não é? Ter crescido, ter trabalhado e vir fazer parte, quem sabe, da ACALI num futuro aí, não é? Mas quero agradecer muito ao professor Zé Márcio por colocar aqui toda essa proposta da Secretaria da Educação do Estado para os próximos anos. Um Estado que vivenciou esses desafios como todo o nosso país, como todo mundo, e que não estamos livres. Às vezes as pessoas colocam muito, pós-pandemia. Não estamos em pós-pandemia, nós estamos na pandemia que está sendo controlada. Mas nós estamos vendo aí o risco, né, e todo o momento que a Europa está vivendo e que a gente precisa ter muito cuidado com tudo isso. Agradecer muito, professor Zé Márcio, ao senhor, agradecer muito a Noêmia por toda essa experiência que ela traz. Noêmia é uma das secretárias de município mais experiente. E eu posso dizer, Noêmia, pelo o que conheço, o município de Teotônio Vilela tem os melhores indicadores do estado de Alagoas. Né? E isso se deve exatamente a esse investimento que a gestão municipal, de vários e vários, de gestão de prefeitos diferentes, prefeitas, não é? Mas que deram prioridade à educação, e vocês vêm fazendo um diferencial, professor Zé Márcio, enorme, né, no estado de Alagoas, um município premiado, que tem, inclusive, eu que, pelas nossas origens, né, Delza, de pediatra,
Essa questão da educação infantil vai ser tema ainda de uma discussão nossa aí num futuro breve aqui na CALI, porque hoje a gente apenas inicia. Veja quantos assuntos, colegas acalianos e demais aqui presentes, quantos assuntos foram tratados nessa hora e meia aqui de roda. Nós rodamos bem a roda, né? Fica o desafio, inclusive para nós, da CALI, né, de como nós vamos tratar. Nós provocamos, né? Nós provocamos. A roda de conversa, ela passa a ser um projeto dentro do trabalho da CALI. Né? Então, a nossa ideia é isso, professor Eliel, que no próximo ano, a cada 3, 4 meses, aí nós vamos ter uma roda dessa. Vocês, com certeza, voltarão aqui como convidados ou como convidados a participar. Então, agradecendo ao professor Zé Márcio, o professor Eliel já está ali de pé para fazer encerramento, nós temos hora aqui com a televisão. Agradecendo muito a Noêmia, ao professor Zé Márcio, um agradecimento muito especial à Sara. E, Sara, transmito o agradecimento à professora Eli, sua diretora, com quem eu tive a oportunidade de falar, não é? Nós nos falamos virtualmente. E eu quero agradecer também, professor Zé Márcio, a sua gerente, é gerente ou é gestora, eu nem sei bem a estrutura da secretaria, né? A professora Genilma, que desde o início está aqui presente, se colocou, foi maravilhosa. Um agradecimento muito especial à professora Marli Vidinha, essa amiga de longas datas, de muito trabalho. Muito, Marli, né? Essa contribuição sua, né, do Conselho nesta tarde. E um agradecimento de coração à professora Sandra, até pela forma como ela veio muito bem substituindo a professora Maísa. E um agradecimento muito grande à professora Delza Gitaí, as acalianas aqui presentes. E aos demais acalianos, estão vendo o que é que tem para nós aí pela frente, né? Agora, eu queria... A gente fala demais, eu sou conhecida, mas eu vou me policiar. Mas eu não posso deixar aqui de fazer um apelo às universidades aqui presentes, às instituições de educação superior aqui presentes, não só a universidade. Ou a gente mantém esse diálogo forte, rico, com essas instituições sobre a formação de professores, sobre a formação de gestores, ou nós não vamos conseguir o que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, aprovou para nós, todo esse modelo novo de formação das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adultos, ou nós vamos continuar lamentando os nossos indicadores. É preciso que a gente se aproprie e entenda que esse não é um papel só das secretarias de Estado e dos municípios. Esse é um papel muito grande de quem forma professores para atender a base. As universidades precisam dialogar, precisam descer do seu pedestal e conhecer o que é o trabalho da rede básica de educação desse Estado. Obrigada, professor Eliel, pelo convite feito para mediar essa mesa, né, e a aprovação aqui dos colegas. E assim eu encerro a nossa participação aqui da roda